Oi, galera, como é que vocês estão? Bom, eu me chamo Letícia Maria da Oliveira Cavalcante, sou aluna da Universidade Federal Rural do Semiárido e estou aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco sobre corrente elétrica por meio da simulação que o FET nos oferece, certo? Então vamos lá. Bom, aqui é a nossa página principal do simulador. Ele vai nos dar algumas ferramentas para a gente conseguir montar o nosso circuito elétrico e vai nos possibilitar ativar ou não ativar algumas informações, como os valores, ver a corrente, as etiquetas. E além disso, ele vai nos dar dois equipamentos, que é o voltímetro, que mede a tensão, e o amperímetro, que mede a corrente, certo? Então, para a gente iniciar o entendimento, a gente vai montar um circuito. Inicialmente, a gente vai montar aqui o circuito com auxílio de uma bateria, que possibilita, né, a diferença de potencial elétrico. Para a passagem da corrente elétrica, a gente precisa de um condutor, que no caso vai ser o fio. Para complementar o nosso circuito, a gente vai colocar uma lâmpada. E vamos fechar, né, esse circuito com auxílio do fio. Quando a gente fecha, a gente observa que a corrente ela começa a se movimentar. Para a gente compreender, é preciso a gente ter noção, né, dos conceitos. Então, inicialmente, eu vou falar sobre o conceito de corrente elétrica, que no caso é um fenômeno físico em que os seus portadores de carga elétrica, que no nosso caso são os elétrons, eles são conduzidos por meio de um material condutor em razão da diferença de potencial, que é justamente o que acontece aqui. A bateria, ela provoca, né, ela nos dá essa diferença de potencial e a corrente, ela é passada por meio de um condutor, que no caso é o fio, justamente por essa diferença de potencial. A corrente, ela é uma grandeza escalar. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a corrente é dada em ampere. E ampere significa, né, a quantidade de carga elétrica que passa naquela seção transversal do condutor por segundo. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, esse amperímetro e a gente insere esse amperímetro aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui o valor da corrente, 0,9 amperes. Então, nessa seção transversal aqui, a gente tem aqui a quantidade de carga elétrica que está passando por segundo, certo? Voltando aqui ao nosso circuito, a gente consegue também observar o sentido da corrente. Vou adotar aqui o sentido convencional, que é o sentido que a gente trabalha, né? Que é uma forma mais simplificada da gente entender, né? Que é justamente do maior potencial para o menor potencial. A gente observa aqui, que a corrente ela sai da parte positiva da pilha e entra na parte negativa. Então, justamente, sai do maior potencial e vai para o menor potencial, certo? Quando a gente não adota o sentido convencional, a gente adota o sentido dos elétrons, o sentido real, que é do menor potencial para o maior, já que as cargas são negativas, elas tendem a ir para a parte positiva, né? Então, é isso. Agora a gente vai analisar essa lâmpada aqui. Quando a gente clica nela, a gente observa que a gente consegue variar a resistência. Então, essa lâmpada aqui nesse circuito elétrico, ela atua como um resistor, que é justamente o resistor tem a função de facilitar ou dificultar a passagem da corrente no condutor. Então, eu quero que vocês montem esse circuito, certo? E acrescentem, aqui a gente já tem uma, né? Acrescente mais uma lâmpada, ou seja, o circuito elétrico fica com duas lâmpadas, depois acrescente mais uma, ficando com três, e observem o que vai acontecer com essa corrente elétrica e me digam por que ela acontece, o que vocês observarem, certo? Outra coisa também que a gente consegue fazer é variar nessa resistência. Se a gente variar aqui, aumentar a resistência, a gente observou que ocorreu o quê? Uma diminuição da passagem da corrente elétrica, ou seja, ela com o aumento da resistência, ela sentiu mais dificuldade de atravessar o condutor, certo? Então, consequentemente, diminuiu a potência da lâmpada, né? A luz, ela ficou mais fraca. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu quero que vocês diminuam a resistência a ponto que ela fique igual a zero, ou seja, a resistência
do circuito fica igual a zero e me digam o que vai acontecer com a corrente e qual fenômeno ele acontece e o porquê, certo? Além disso, a gente consegue trabalhar os materiais, ou seja, os materiais condutores e os materiais isolantes, de acordo com alguns exemplos que o FET nos oferece. Eu vou pegar aqui a moeda e vou acrescentar no nosso circuito e vamos ver o que acontece. Se eu cortar aqui, ó, e acrescentar a moeda, eu vou ver, ó, que a corrente elétrica ela continua passando, justamente porque a moeda ela é um material condutor. Ela vai possuir os elétrons livres, que vai possibilitar a passagem dessa corrente e fazer com que a lâmpada ela se mantenha acesa. Agora, se, por exemplo, a gente pegar aqui a borracha, a gente vai observar, ó, que a corrente não consegue passar. Então, podemos nomear esse material como material isolante, justamente porque ele não permite a passagem da corrente. Os elétrons dele não estão livres, possibilitando assim a passagem, né, da corrente elétrica. Então, tendo essas informações na mente, eu quero que vocês peguem um clipe e coloquem ao invés da borracha, e posteriormente peguem um lápis, por exemplo, e me digam qual desses materiais são condutores, qual desse material é isolante, e como vocês chegaram nessa resposta, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês consigam realizar as práticas sugeridas. E até uma próxima. Muito obrigada.